Olá, comunidade acadêmica, sou o professor Marcelo Skowronski, sou membro do grupo de pesquisa Polifes, Políticas de Formação em Educação Física e Saúde, e vou apresentar aqui para vocês hoje a tese intitulada Educação Física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, um estudo sobre a especificidade dos conhecimentos da disciplina no ensino médio integrado. Então, foi orientado pelo professor Dr. Alex Branco Fraga. Essa tese faz parte do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, enquanto professor de Educação Física do Instituto Federal de Mato Grosso desde 2016, eu constantemente procurei entender como que seria essa educação física no contexto do ensino médio integrado, uma vez que ela possui características, essa modalidade de ensino possui características distintas, diferentes da educação física do ensino médio regular. Então, a partir daí, eu comecei a ver cada vez mais a necessidade de buscar caminhos para aproximar a disciplina das características do ensino médio integrado. Esse processo foi maturado durante o início do meu doutorado, e aí acabou resultando no problema de pesquisa da tese, na questão problematizadora, bem como no objetivo geral dela, que foi de compreender de que modo os professores de educação física do IFMT organizam os objetos de conhecimento relativos ao componente curricular e que relações eles estabelecem com os princípios da educação profissional e tecnológica no ensino médio integrado. Então, a gente vai ter aí, dentro das diretrizes da educação profissional e tecnológica, pelo menos 19 princípios, que as disciplinas, os componentes curriculares, bem como os cursos, devem se enquadrar para o desenvolvimento desses cursos técnicos. De maneira geral, também delimitei 4 objetivos específicos que eu vou estar trabalhando durante a apresentação aqui para vocês. Então, para dar conta desses objetivos, a tese ela foi estruturada na forma de coletânea de artigos, e também conhecido como o modelo escandinavo de tese, que é um pouco diferente aí do modelo monográfico. Então, nesse caso, ela foi composta por 3 artigos que foram articulados, contextualizados através de um capítulo de discussão integrada, que aqui é o capítulo 1. A ideia desse modelo é que os artigos eles sejam independentes, mas que, ao mesmo tempo, eles consigam atuar aí no atendimento aos objetivos gerais da tese, ao objetivo geral da tese. Então, eu vou iniciar aqui a síntese desses tópicos com vocês, partindo da introdução, passando pela discussão integrada, que é o capítulo 1, como eu já mencionei, e, posteriormente, vou falar um pouquinho, resumidamente, obviamente, dos capítulos 2, 3 e 4, que tratam dos artigos, e, por fim, as considerações finais. Então, na introdução, além dessa contextualização histórica da rede, que eu trago aqui através dessas imagens, uma rede centenária, até chegar nos institutos federais, vocês vão encontrar também mais detalhes sobre essas características do ensino médio integrado. Aqui eu trago a descrição conceitual, mas lá na tese vai ter uma descrição mais detalhada das características, bem como do conceito de integração curricular, que ele foi utilizado durante a tese como uma referência aí para as discussões. Então, a Marise Ramos, que é a autora desse conceito, ela sustenta basicamente o conceito de integração curricular em 3 pilares, o primeiro sendo conduzido através da formação humana, em que os componentes curriculares eles devem trabalhar em relações com o trabalho, a ciência e a cultura. O segundo pilar esteve pautado na conexão entre disciplinas da educação básica, está pautado entre disciplinas da educação básica e as disciplinas da área técnica, dos cursos técnicos em que os alunos realizam, o seu ensino em médio integrado. E, por fim, o terceiro tripé, o terceiro pilar, ele está pautado na relação entre parte, que aqui seria a educação física, e a totalidade da proposta curricular. Então, de que maneira a educação física contribui para esses cursos, para essas especificidades dos cursos técnicos em si, tá? Então, iniciando aqui pela discussão integrada, nesse capítulo eu apresento basicamente o marco teórico conceitual, que está aí sustentado no conceito de saberes, de Maurice Tardif, especialmente levando em consideração a complexidade, e multiplicidade de conhecimentos que se imagina para a atuação docente no contexto do ensino médio integrado. Também abordo aqui
as metodologias que são utilizadas em cada um dos 3 artigos. Então, o primeiro artigo consistiu numa revisão integrativa, o segundo, uma análise documental dos PPCs dos cursos, e o terceiro foi feito através das entrevistas, né, com os professores, então, onde se encontra, digamos, a parte principal do trabalho. Mais uma característica do modelo escandinavo de tese é que o objetivo geral, ele sempre está sendo conduzido, né, apesar de ter esses artigos de maneira separada, né, essa discussão integrada dentro desse capítulo serve justamente para fazer essa conexão entre os artigos, né, sempre com vista ao objetivo geral da tese, como eu já mencionei. Então, partindo agora para os apontamentos do primeiro artigo, a gente vai ver que ele nada mais é do que o estado do conhecimento. Então, uma revisão de literatura, né, no caso aqui uma revisão integrativa, que buscou fazer um mapeamento ainda. Então, como objetivo específico número 1 da tese, né, foi mapear a literatura sobre o ensino de educação física em relação ao ensino médio integrado. Então, foram encontrados diversos resultados, que após a aplicação de critérios de inclusão e exclusão, resultou aí na análise de 39 materiais, sendo 19 artigos, 3 dissertações e 7 teses. Aqui estão as categorias que foram criadas, né, a partir dos resultados encontrados, né, especificamente em relação ao ensino. Então, uma categoria que trata mais de aspectos históricos aí, da educação física. Então, a categoria número 1 é o componente curricular de educação física no ensino médio integrado. A 2 visa abordar aí aspectos de integração curricular no ensino médio integrado. E a 3, as metodologias de ensino que são utilizadas pelos professores de educação física dentro do contexto do ensino médio integrado. Como principal destaque aqui, né, a gente pode identificar a ausência de publicações específicas sobre os princípios da educação profissional e tecnológica. Então, nessa revisão, isso que ficou marcado aqui. Em relação ao segundo artigo, ele foi uma análise a partir dos PPCs dos cursos, então, de ponto de partida, aí a gente teve 52 PPCs analisados, mas após a aplicação dos critérios, que são mais detalhados na tese, a gente selecionou para análise efetiva 22 PPCs. O objetivo específico aqui foi compreender, através da análise dos PPCs, como que os docentes de educação física estruturaram a pauta de conteúdos para os estudantes no contexto, né, do ensino médio integrado. Então, dentro do IFMT, a gente tem 19 campos, então foram analisados 52 PPCs e efetivamente depois 22 PPCs. Como principais resultados aqui, foram também delimitadas 3 categorias. Na primeira, vocês vão poder observar a estrutura dos PPCs, as características estruturais deles, seja de carga horária, de relação com outras disciplinas ou não. Então, já partindo para a segunda categoria aqui de possibilidade de integração curricular, né, dos 22 PPCs, apenas 16 apresentavam um campo específico para essa área de integração, mas em 4 deles a descrição era bem superficial, então ainda não se parece tanto, né, dentro dos PPCs a questão da integração curricular. A terceira categoria tratou das temáticas, né, afinal, o que os professores costumam desenvolver de conteúdos, né, dentro do contexto da educação física no ensino médio integrado. Então, a gente categorizou aqui, sendo que a saúde foi um dos conteúdos mais encontrados, né, dentro dos PPCs, com um total de 32 temáticas, seguidas de esporte e educação física e movimento. Já lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura tiveram uma menor incidência, né, dentro do que a gente encontrou. De maneira geral, a organização das temáticas dos PPCs do IFMT se mostrou alinhada, né, às diretrizes dos PCNs, no ensino fundamental e médio, bem como as propostas de unidades temáticas e temas contemporâneos transversais da Base Nacional Comum Curricular. Partindo, por fim, ao terceiro artigo, né, que analisou efetivamente as entrevistas, né, com os professores efetivos do IFMT, então foram 38 professores consultados no início da pesquisa lá em 2022, sendo que 14 aceitaram participar das entrevistas e foram efetivamente entrevistados, né, então, dentre esses 14, a gente conseguiu abarcar em um total de 12 campos contemplados, né, com pelo menos um professor em cada campo.
Objetivos específicos desse artigo foi analisar, a partir das narrativas dos professores, as concepções de ensino no contexto do ensino médio integrado, no ensino da educação física, obviamente, e também explorar como os objetos de conhecimento da educação física eles são mobilizados por esses professores e de que forma eles se articulam aos princípios da educação profissional e tecnológica. Então, aqui o foco esteve mais voltado para a intencionalidade, né, do ensino e a relação com a integração curricular, a articulação que esses docentes fazem, possivelmente fazem ou não, né, com outras disciplinas. Dentre as categorias de análise, né, a gente definiu 3 categorias, uma que eu não apontei aqui, mas que trata das características de formação dos professores, aí a segunda aborda mais essa questão dos desafios da integração, né, encontrando que há dificuldade, né, dos professores em realizar, efetivar essa integração, um pouco por conta da dificuldade inicial em se compreender o conceito do ensino médio integral e esses princípios de integração curricular. Então, há uma fragmentação entre os núcleos técnico e comum, ou seja, as disciplinas da base e as disciplinas dos cursos técnicos, e predomina aí uma intencionalidade propedêutica dentro do ensino de educação física no ensino médio integrado, com base em 3 categorizações, em 3 grupos de professores que a gente identificou. Um que a gente denominou de propedêuticos esportivistas, onde o foco do ensino deles estava mais voltado para modalidades esportivas, os jogos dos institutos federais e no fazer, né, então na prática efetiva. O segundo grupo a gente denominou de propedêuticos convictos, então eles já tinham uma perspectiva de educação física mais alinhada com o movimento culturalista crítico, e apresentavam um alargamento de possibilidades temáticas dentro da educação física, não só esportes, como no primeiro grupo, por exemplo, e buscavam uma formação mais humana, mais integral. Tá? E, por fim, o terceiro grupo, denominado de propedêuticos em transição, eles acabavam utilizando metodologias mais diferenciadas, mais alinhadas também com os princípios da educação profissional e tecnológica, então, tecnologias e metodologias ativas, por exemplo, e buscavam mecanismos para aproximar essas práticas junto à formação técnica. Então, era o único grupo aí que buscava articular a educação física com os cursos técnicos. De maneira geral, o trabalho identificou que predomina, né, uma intencionalidade de ensino que é propedêutica, ela não ainda não podemos dizer que há uma efetiva integração curricular entre a educação física e os demais componentes. Então, essa articulação com os princípios da educação profissional e tecnológica, se a gente for analisar só os princípios, alguns professores eles conseguem, né, contemplar esses princípios dentro dos 19 princípios lá que estão previstos nas diretrizes da educação profissional e tecnológica, porém, em relação à integração curricular, né, ainda a gente aponta aqui três justificativas, digamos assim, pela não efetivação, pela ausência dessa integração de maneira geral no contexto do IFMT. Tá? Bom, a conclusão ela ainda traz algumas limitações e algumas possibilidades de outros estudos, né? Mas eu vou deixar meu contato aqui, meu e-mail, para quem porventura tem interesse em saber mais sobre a pesquisa. Essa tese ela foi apresentada no dia 26 de junho de 2025, e também vou deixar na descrição do link o acesso para a plataforma Lume, onde vocês vão poder encontrar a tese na sua versão completa. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e bons estudos.